Marta Mendonça, a quem passo imediatamente a palavra. Muito obrigada. Eu falo alto, de um modo geral, mas ouve-se, não ouve. Então, portanto, a mim tocou, muito obrigada à organização por este convite para participar no encontro sobre Luís António Verney e a cultura luso-brasileira do seu tempo. A mim foi-me pedido que falasse sobre Teodoro de Almeida e a minha ideia inicial era explorar uma percepção que eu tive, sim, à medida que vou estudando os dois autores, que se foi tornando cada vez mais nítida, que é o paralelismo que há entre a produção filosófica de Verney e a produção filosófica, ou científica e filosófica de Teodoro de Almeida, mas fiquei na intenção, e não é isso exatamente o que eu vou fazer. O que sim vou tentar fazer é apresentar alguns aspectos deste paralelismo e, de um modo geral, apresentar aquilo que me parece que foram os três grandes empreendimentos filosóficos de Teodoro de Almeida, naturalmente, e parar a pensar sobre alguns dados históricos que têm a ver com estes três empreendimentos filosóficos e sobre a sua razão de ser. Não é possível apresentar em 20 minutos, como para todos os autores, como é evidente, mas fazer uma síntese do que é a produção filosófica do Teodoro de Almeida, que tem mais de 6.000 páginas de texto filosófico e científico, à volta de 6.000 páginas, entre a recriação filosófica, que são cerca de 4.000, as cartas físico-matemáticas, que são mais ou menos 1.000, e as instituições físicas, que são outras 1.000. Portanto, é mais interessante ver a lógica destes textos, o que é que motivou cada um deles, etc., e depois dar alguns apontamentos sobre o que me parece que é, digamos assim, o denominador comum e a intenção fundamental de cada um destes textos. Teodoro e Verney são praticamente simultâneos, portanto, são da mesma geração. Verney nasce em 1713, Teodoro de Almeida em 1722, Verney morre em 1792, Teodoro de Almeida em 1804. E a produção filosófica também é praticamente simultânea e tem realmente muitos pontos em comum. Verney escreve o Verdadeiro Método em 1746 e em 1751 publica o Aparatos e publica o De Re Lógica, e nesse mesmo ano Teodoro de Almeida publica os dois primeiros volumes da Recriação Filosófica, que no projeto inicial não tem intenção de abordar nem a lógica nem a metafísica. Em 1753 Verney publica o De Re Metafísica e já Teodoro de Almeida tinha publicado o terceiro volume da Recriação Filosófica. Verney publica só em 1769 o De Re Física, já Teodoro de Almeida tinha publicado os 6 primeiros volumes da Recriação Filosófica, que são uma parte sobre filosofia natural. Portanto, há claramente um paralelismo em que, aparentemente, se tivermos em conta os títulos das obras, Teodoro de Almeida vai atrás de Verney. Portanto, há já o De Re Lógica e o De Re Metafísica, quando o Teodoro de Almeida concebe o projeto da Recriação Filosófica, não tinha a intenção de escrever nada sobre lógica nem nada sobre metafísica. Entretanto, Verney publica um De Re Lógica e um De Re Metafísica, e é simultâneo no ano, mas um e outro já tinham pensado o projeto, e Teodoro de Almeida decide publicar o volume 7º e 8º da Recriação Filosófica e fazer uma primeira reformulação do projeto inicial que tem a ver com isto. No caso do De Re Física, parece ser um bocadinho ao contrário. O texto de Verney é claramente posterior à primeira grande apresentação de filosofia natural de Teodoro de Almeida, que acaba em 1762. Agora, portanto, me pareceu interessante, em alguns aspectos, algum levantamento fiz, era pôr em paralelo estes textos, por exemplo, as instituições físicas, Física e o De Re Física, têm uma estrutura e uma dimensão bastante parecidas, têm uma finalidade parecida e, no entanto, são obras com uma estrutura completamente diferente, muito significativamente diferente. São 10 livros em cada um dos casos, mas a lógica da apresentação da física ou da filosofia natural é muito significativamente diferente e muito diferente,
da lógica da apresentação da filosofia natural como ela aparece nos primeiros 6 volumes da Recreação Filosófica. Por exemplo, um dos aspectos que me parece que é muito significativo é a diversa maneira de um e outro autor se enfrentarem à tradição filosófica que querem rejeitar. Portanto, há uma intenção muito mais polemizadora de Verneuil do que há de Teodoro de Almeida, sendo que Teodoro de Almeida se distancia absolutamente da tradição filosófica anterior, só que, de algum modo, apresenta a filosofia moderna como valente por si mesma. Quem algum dia se aproximar da filosofia moderna já não poderá continuar a ser um escolástico, sem que seja preciso dirigir invectivas contra a filosofia escolástica, como faz Verneuil, mesmo da Física, e por alguma razão Verneuil começa quase todas as suas obras, da Física, da Lógica, etc., com uma parte histórica, com uma abordagem histórica e com uma justificação da utilidade daquela área filosófica, coisa que Teodoro de Almeida não faz. Então, quais são os grandes projetos de Teodoro de Almeida? Eu diria que são 3 empreendimentos que têm todos, provavelmente, uma intenção comum, que é de fazer passar a filosofia moderna, ou a visão moderna da filosofia natural, como a mais óbvia, a mais adequada, a mais verdadeira, aquela que já não é possível rejeitar. Mas é interessante observar que, se tivermos em conta, é bem sabido, e eu se calhar devia ter dito alguma coisa sobre a vida dele, acho que a maior parte sabe os elementos mais relevantes. Portanto, é um oratoriano que nasce em 22, começa a publicar muito jovem, ainda não tem 30 anos, portanto, em 1751, depois está desde 68 a 78, portanto, até ao afastamento do Marquês de Pombal, está um bom período exilado no norte de Espanha, sobretudo, e em Baiona, portanto, Espanha e França, e depois volta, na altura da fundação da Academia das Ciências, que é o primeiro orador, envolve-se nesse projeto de criação da Academia, desde 58, portanto, também muito jovem, entra para a Royal Society, também já direi alguma coisa sobre isto, pertence a várias academias, a Academia Vascongada também, e, portanto, até 78, entre 68 e 78 não está em Portugal, a partir de finais de 60 é semi-exilado no Porto, por causa de foios, pelas animosidades com o Marquês de Pombal. Não vou entrar nisso, que são detalhes biográficos que não parece que sejam mais importantes aqui, que são bem conhecidos. Mas então, portanto, quais são os 3 grandes empreendimentos com vista, ou 3 ensaios de realização do projeto de divulgação da filosofia moderna, levados a cabo com um século depois por Teodoro de Almeida? Bem, o primeiro projeto, e de longe o mais conhecido, de longe o mais divulgado, de longe o que maior êxito teve, foi a Recreação Filosófica, que conhece um número de edições. Os primeiros volumes conhecem um número de edições absolutamente surpreendente para um texto daquela natureza e um texto daquele período. O projeto, portanto, vou dizer-vos, devia ter projetado, se calhar, e eu não sou muito jeitosa para estas coisas da informática e, portanto, não fiz isso, mas basicamente podemos dizer os anos da Recreação Filosófica, porque isto faz pensar. Em 51 publicou os volumes 1 e 2, em 52 o volume 3º, portanto, tem 30 anos e já publicou os 3 primeiros volumes. Depois, há um interregno relativamente curto, em 57 publica o volume 4º, e depois, em 61 e 62, os volumes 5º e 6º. Este era o projeto inicial. O projeto inicial, a obra era Recreação Filosófica, tinha por título Recreação Filosófica ou Diálogo sobre a Filosofia Natural para pessoas curiosas que nunca frequentaram a universidade.
Portanto, o projeto era uma apresentação razoavelmente ampla, porque nunca frequentaram as escolas. As aulas, exatamente. Pronto. Já? Pronto. Não, mas pronto, portanto, não me esqueço. Então, portanto, era um texto com uma intenção muito específica sobre filosofia natural. A primeira edição do volume 6 diz, fim do volume 6 e último. Em 1768, ainda não publicou, entretanto, mais nada, ainda está em Portugal, está à beira de partir, aparece o volume 7, que é sobre lógica, e que muda o título. Reflexão filosófica, um diálogo sobre a filosofia racional, para pessoas curiosas que nunca frequentaram as aulas. Este volume 7, portanto, é a primeira reformulação, sairá mais um volume 7 e um 8º, que seria sobre metafísica. Portanto, era a grande parte da filosofia natural, lógica e metafísica, podíamos dizer que corresponde ao DRE física, DRE lógica e DRE metafísica e DRE física do Verneuil. Mas entre este volume, o volume 7, que é de 68, e o volume 8º, passam 25 anos. Mentira, 24. O volume 8º é publicado em 1792. O que é que Teodoro de Almeida andou a fazer entretanto? Curiosamente, o projeto não acaba aqui, portanto, acaba aqui a obra que tem por título Recriação Filosófica, e que aparece sempre como único título, Recriação Filosófica, ou diálogo sobre ou a filosofia natural, ou a filosofia racional, ou a metafísica. Logo no ano seguinte, em 1793, há uma reformulação de novo da Recriação Filosófica e Teodoro de Almeida introduz o volume 9, que é o volume consagrado à moral, e, portanto, em que quer marcar uma descontinuidade clara com os volumes anteriores. Os volumes anteriores, que são de tardes, têm as tardes numeradas sucessivamente da 1 à 50, até à 35 no volume 6 e de 36 à 50 até o volume 8º. A partir de agora volta a numeração ao princípio, tarde 1, tarde 2, etc., até à 19, e o título é Harmonia da Razão e da Religião. O contexto em que as tardes ocorrem é completamente diferente, os personagens estão completamente diferentes, a situação do debate é completamente diferente, etc. Há claramente uma intenção, bem compreensível até, de marcar a descontinuidade. Mas, havendo uma relação tão íntima entre o volume 9 e o 10, entre a publicação do volume 9 e do volume 10, passam outra vez 7 anos. O volume 10º, que parece vir logo a seguir, quase dá a impressão de que já estaria pronto, só aparece em 1800. O que é que Teodoro de Almeida andou a fazer pelo meio? Nestes dois corpos. Então, o que é que se mete pelo meio? Metem-se o início e o desenvolvimento de dois outros projetos que têm que ver com a primeira parte da Recriação Filosófica, os 6 primeiros volumes, mas que também não é óbvia a lógica destes textos, ou a produção intelectual de Teodoro de Almeida neste ponto também não é muito óbvia. Porquê? Porque estou mal, 5 minutos. Então, em 5 minutos eu digo que eu bem sabia que não podia ler, porque, mas portanto, em 1768 publica o volume 7 da Recriação Filosófica, depois, em 84, publica os 2 primeiros volumes das cartas físico-matemáticas de Teodósio e Eugênio para servir de complemento à Recriação Filosófica. Portanto, já tem o projeto de continuar a Recriação Filosófica, mas tem interesse em escrever uma outra obra, que são cartas físico-matemáticas, para servir de complemento à Recriação Filosófica, evidentemente, aos 6 primeiros volumes, não ao volume de filosofia racional ou de metafísica. 1784, os 2 volumes. Nos anos seguintes, para este projeto, inicia um outro, que são as tais Instituciones Physicae, que são 10 livros, e de que ele publica nos anos seguintes, em 85 e 86, o volume 1º e o volume 2º. E interrompe este projeto para terminar o projeto das cartas físico-matemáticas, que termina em 1788, para continuar a Recriação Filosófica, e só publica o último volume das Instituciones Física em 1793. Portanto, o que é que há por trás disto? Porque é que isto foi assim? Porque é que ele não levou
um projeto do princípio ao fim e interrompeu para iniciar outro e retomou, etc. Podemos dizer, a partir de 1784, os 3 projetos estão a ocorrer em simultâneo, porque, apesar de tudo, há que ver, por exemplo, que os primeiros volumes da Recreação Filosófica, que estavam terminados na sua primeira edição em 1762, vão conhecendo edições sucessivas nos anos seguintes, e nas edições seguintes, Teodoro de Almeida vai anunciando, por exemplo, em algumas das edições mais recentes, contemporâneas das cartas físico-matemáticas, ele anuncia a publicação das cartas físico-matemáticas. São edições sucessivas da Recreação Filosófica. Então, basicamente, podemos dizer, o que é que há de trás disto? Podemos dizer, parece-me que há várias coisas significativas, mas a primeira é, com as cartas físico-matemáticas, que são em 3 volumes, o primeiro é consagrado à geometria, o segundo é consagrado à mecânica e o terceiro, que é muito posterior, é consagrado a temas diversos. Quando inicia, no ano seguinte, a publicação das Instituições Físicas, o que Teodoro de Almeida diz, o que começa por dizer no prefácio, é um texto longo e interessante, o que começa por dizer no prefácio é que, portanto, trata-se de um texto que é completamente diverso na sua intenção da recreação filosófica, porque é um manual para estudantes de física. E ele começa por discutir no prefácio quais são as dificuldades de levar a cabo um projeto deste tipo e, em concreto, as dificuldades que se prendem com o não ser nem superficial nem excessivamente prolixo. E uma das coisas para que adverte é que se supõe conhecido o primeiro volume das cartas físico-matemáticas. Portanto, só pode entrar ali quem saiba geometria, coisa que não fazia nenhum sentido da recreação filosófica. A recreação filosófica é um diálogo com o homem não contaminado por influências nefastas de uma cultura que o enche de preconceitos e que, guiado apenas pela luz da razão, desempata os problemas e os resolve pelo poder da própria razão. Aqui não, aqui é geometria e se víssemos, não vou ter tempo, me vão tirar a palavra, mas se víssemos a estrutura, a ordem de apresentação dos sistemas da recreação filosófica, das cartas físico-matemáticas e das instituições físicas, é claro que os temas são diferentes, a ordem da sua apresentação é completamente diferente. Há sempre uma lógica que é em uma divisão de análise dos elementos e análise dos compostos, isto aparece em todas as obras, mas num caso supõe-se conhecida a geometria e por isso o primeiro volume é de mecânica, nos outros casos isso não acontece. Portanto, gostava muito de, olha, fico por aqui porque não tenho tempo para mais nada, tenho toda a razão de dizer que eu só mostrei a estrutura do texto. E acho que já nos mostrou muito. Eu peço desculpa, mas eu sempre passo imediatamente a palavra então ao Rui Lobo, que nos vai falar também sobre Teodoro de Almeida. Então, obrigado. Muito obrigado a todos. E é especialmente oportuno ter esta fortuna de fazer a minha intervenção a seguir a esta comunicação que, de alguma forma, preparou espetacularmente o território que eu vou tentar aflorar, não é? Neste pouco tempo que aqui temos e que nos serve apenas para indicar tópicos gerais. O que eu procurei fazer foi dar conta do conceito de filosofia em Teodoro de Almeida e apenas isso de forma muito sucinta, não é? Começo com uma citação do primeiro volume da Recreação Filosófica, um discurso preliminar, em que ele diz: a filosofia, pois, ao que queremos em rigor significar por esta palavra, é o conhecimento da verdade adquirido pelo discurso. Fica só como epígrafe, nem vou comentar agora. Depois, todo este texto, de alguma forma, servirá como um desdobramento desta citação. Logo no início do primeiro volume, temos a importante dedicatória ao Dom José, não é? Lembremos, como já aqui foi dito, o primeiro tomo da Recreação é de 51, mas há sucessivas reedições
Eu servi-me da quinta edição, que é de 86, e conforme o Teodoro de Almeida nos diz, em cada reedição, em cada reimpressão, ele dizia, esta é muito mais correta que as anteriores, porque ele ia fazendo uns pequenos acrescentos, umas pequenas notas. E vou dar conta disso aqui e ali. Aliás, entretanto sai a Palinódia Manifesta. A Palinódia Manifesta, e depois, na segunda edição desse tomo primeiro, já o Teodoro de Almeida comenta essa crítica que lhe é dirigida. Bom, mas eu vou ler só assim brevemente. Aliás, é melhor não ler. Nesta dedicatória ao Dom José, o Teodoro de Almeida afirma que nunca em Portugal se viu tão bem estabelecida e radicada a sã filosofia como no tempo presente. Uma frase. Antes andava perseguida, escondida, solitária e perseguida. E agora aparece em público com tanto séquito e tão pomposo acompanhamento que mais me parece que triunfa do que peleja. E depois o exemplo que ele dá é as experiências que são feitas, promovidas até pelo próprio rei. Vejo manejar as máquinas com cuidado, vejo consultarem-se as importantes leis da mecânica, vejo formarem-se cálculos matemáticos, e é sobre estes sólidos fundamentos que dá por dentro passos o discurso, quando antigamente ele se deixava governar pelos ímpetos cegos de uma imaginação viva e solta. Bom, melhor não. Descontando algum exagero retórico próprio deste particular género de textos, patente numa identificação de um soberano, neste caso de Dom José, com o espírito do tempo à época do seu reinado, e, aliás, o próprio Teodoro de Almeida mais à frente vai atribuir esta promoção dos estudos filosóficos não só a Dom José, mas vai reconhecer que era desde Dom João V que já se promoviam as experiências físicas, mas há uma constatação de uma mudança no semblante da filosofia, não só nas condições exteriores objetivas em que ela é praticada, mas também no seu semblante. Não é a fortuna apenas da filosofia que está em causa, isto é, as condições exteriores, as condições objetivas que é dada para que ela possa acontecer, mas também que é uma alteração da sua própria fisionomia. Bom, se antes esta parecia perseguida e derrotada, agora parece que triunfa sem precisar de lutar. Mas a filosofia de que se trata aqui é, desde logo, a chamada física ou filosofia natural. Essa é que estava a ser objeto de promoção real. A clareza de Teodoro é cortante ao afirmar, todavia, verificar-se no seu país, logo na página seguinte, em tão venturosa circunstância, uma geral adoração respeitosa das sombras. Há uma veneração pelas sombras. Por impedidos de ver a luz, estarem quantos, ou por instrução não terem, que possibilitasse a leitura de textos redigidos em línguas estranhas, ou, se a tivessem, estarem nisso inibidos pela feia avareza, uma expressão do autor, claro, com que dentro das aulas se fecha a entrada a esta luz, que mantém a veneração dos erros herdados e a continuação de uma escuridão vilíssima. Uma escuridão vilíssima. Visa Teodoro ser assim útil a um povo a quem permaneceriam, mais uma expressão dele, ocultas, permaneciam ocultas as maravilhas da natureza. Motivado, e ele confessa a sua motivação, é que todos conheçam o que Deus para todos fez. Quero dizer, a beleza interior do universo, que transporta e arrebata o entendimento, com mais força do que o pode fazer aos olhos toda a sua externa formosura. Não se nega a claridade do sol ao pobre, ao preso, ao desamparado, nem deve negar-se a da verdade a quem se vê impossibilitado para ir buscá-la a países estranhos. Então, e aqui queria reforçar, sublinhar, reiterar aquilo que a professora Marta acabou de dizer, que é o tom do Teodoro de Almeida é sempre de evitar o género judicativo, polémico de Verneuil, afastando-se em concreto da filosofia que era praticada nas escolas, mas adotando um tom muito mais conciliador e menos polémico, mesmo quando lança estas ferroadas, como aqui apresentei.
E ele depois diz: o meu objetivo é, interpretando aquilo que penso ser o próprio desejo do rei, que as pessoas curiosas que não frequentaram as aulas e que caminham nas trevas, que caminham nas trevas e não me dirijo aos que andam ao meio-dia, diz ele. Não. Para além da deliberada ambiguidade retórica, de tanto serem trevas a ignorância dos que nada sabem, como o erro em que persistem os que se alimentam de conceitos escolhidos em aulas avaras, não é? Resistemos também o significado social de haver um novo destinatário também da filosofia, não é? Já não para novas camadas da população que porventura começam aqui a ter acesso a um autodidatismo que antes provavelmente não seria tão facilitado. Este texto, na sua clareza meridiana, é revelador, sem deixar de apresentar assim alguns matizes. Afinal, repito, denuncia-se uma adoração reverencial das sombras num momento em que se assistiu a uma real promoção da filosofia e mesmo a uma notória transformação da sua natureza e semblante, como eu já referi. No século da enciclopédia, a recriação é um objeto raro. No seu prólogo, e o prólogo que me refiro, da edição de 86, que já responde a algumas objeções que as primeiras edições tinham sofrido, concretamente na Paulinária Manifesto, Tudor avança com uma proposta de definição da filosofia, ou com mais elementos para esta definição, além daqueles que eu já fui dando, que deve acompanhar toda a sua leitura, sob pena de alguns dos nexos se perderem, dos nexos entre o quadro poliédrico que aqui se apresenta se perder, não é? Em tanta polimatia, se perder o fito do autor. Então, e isto é importante, a filosofia é a reflexão amadurecida sobre as criaturas, considerando-as de forma tal que nelas se permita conhecer a imagem do Criador e a gravação do seu nome. Isto é, nome e imagem são conceitos que referem os admiráveis vestígios, expressão importante, deixados nas criaturas pelo seu autor. Os olhos dão-nos a vista da superfície das criaturas e até a sua beleza, mas é a razão que penetra naquilo que há que ver em todas elas, aquilo que há que ver. Bom, há como se fosse uma destinação racional, o dever do entendimento, de ir para além da visão que nos permite apercebermos da fisionomia exterior das coisas e também da beleza, um segundo grau, mas num terceiro grau surge a imaginação que impediria correta utilização do entendimento. Bom, mas já aí nem o maior engenho chega ao coração da realidade, nem esse logra desvendar os segredos últimos da constituição do mundo, mas isso não nos pode dissuadir do caminho, nem nos pode impelir de nos apegarmos apenas à casca da realidade. Aqui uma citação, mas é um pouco longa, em que ele nos diz que sem o estudo da filosofia olhamos para as criaturas, mas não vemos o melhor que nelas há. E depois há aqui como também surge um momento dubitativo, ou um momento cético do percurso retórico do Tudor de Almeida. Eu digo cético em sentido fraco, não em sentido forte, que é necessário à construção de uma atitude que se procura não dogmática, não é? Aliás, interessantes passos do Tudor de Almeida que ele contrapõe aquilo que deve ser uma atitude não dogmática como sendo a atitude eclética que ele em vários passos reivindica. Até no discurso preliminar a este texto, a seguir ao prólogo, tem a dedicatória, depois tem o prólogo, depois tem o discurso preliminar. E no discurso preliminar é justamente um discurso sobre a história da filosofia, que é outro aspecto que há pouco foi referido, o Tudor de Almeida procura efetuar essa história. Eu já vou procurar explicar porquê. Então, a própria dignidade das criaturas também reside na sua difícil impenetrabilidade pelo entendimento humano. E esta recusa da nossa capacidade de esgotarmos o conhecimento das criaturas não nos deve, no entanto, levar ao extremo cético, que é outra forma de exercer o dogmatismo, e há uma crítica
ao Ribeiro Sanches nesse sentido, não nos levar ao extremo cético de aceitar a sua incognoscibilidade absoluta, que nos levaria, afinal, à conformação de não intentar sequer a perscrutação de segredos quase patentes. E esta vale a pena citar: não me persuado que o mais perspicaz engenho chegue até à medula de uma vil criatura. Isto é, mesmo o entendimento mais profundo, mais capaz de atingir a essência, a intimidade ontológica, por assim dizer, da criatura mais simples. Não é? Vil no sentido, não no sentido moral, no sentido simples. Mas não é razão para que nos contentemos com a superfície. Espíritos há tão indiscretamente elevados que, por não poderem penetrar os segredos mais recônditos da natureza, não querem admirar os mais patentes. São como se estivessem sepultados numa profunda cova e, por não poderem voar até ao céu, não quisessem subir a gozar, ao menos da face da terra. Limitado é o nosso entendimento. Ainda depois dos maiores esforços, muito mais é o que resta por conhecer do que o que fica descoberto. Porém, melhor é conhecer pouco do que nada. Para que ter ociosa a luz da razão que Deus nos deu? E aqui, outro sentido da filosofia, um modo de exercer a humanidade, um modo de exercer a humanidade do homem. A utilização da razão consistirá, assim, em adotar um método progressivo de descoberta dos segredos naturais, em ordem à revelação neles das próprias características divinas. Vamos, depois, entrando com o discurso pelo interior das criaturas. Enquanto nos alumiar a luz da razão, iremos descobrindo e admirando, por uma parte, vestígios da sabedoria de Deus, por outra, vestígios do seu poder, por outra, da sua providência e da sua bondade. Chegaremos a termos em que nos intrincados labirintos da natureza se esconda a luz da razão. Paremos então. E nesta falta de conhecimento, veremos bem claramente uma imagem de outro atributo do Criador, que é a sua incompreensibilidade. Pois quando os toscos vestígios que deixou impressos nas criaturas excedem toda a nossa compreensão, que fará o supremo e eterno original? Assinala-se ainda a opção do autor de começar a sua extensa obra pelos assuntos da física, que já foi aqui assinalado, obedecendo-se assim aquilo que ele chama a boa ordem, isto é, o método natural, tratando do que designa como as coisas naturais em comum. É interessante que esta mesma expressão vai aparecer tantos anos depois no volume 8º, que já é da metafísica, onde se inclui a ontologia. Bom, Tudor de Almeida deixa transparecer um prudente, mas seguro otimismo histórico no discurso preliminar à recriação. A filosofia encaminhar-se-ia, historicamente, para um equilíbrio que implica a liberdade de formular hipóteses sem constrangimentos de autoridade. E aqui remeto outra vez para a lógica, porque a questão da diferença dos argumentos de razão e de autoridade é logo tratada aqui, mas eu faço um salto para a lógica para vermos de que modo as coisas se articulam, isto é, para a tarde de 40. Se me vissem em público, tarde de 40, se me ouvissem em público, haviam de mostrar-se escandalizados. Se me ouvem em particular, os bons haviam de dizer que tenho razão. E assim o dizem, porque os que julgam sem paixão andam rebentando debaixo do jugo intolerável da escravidão em que vivem, sem poderem dar um passo fora do caminho dos seus mestres. Eles mesmos se me têm queixado, lamentando-se de que, para não serem privados das suas cadeiras e desprezados entre os seus, são obrigados a seguir o contrário do que entendem. Se lhes dessem liberdade, seriam os progressos das nossas escolas admiráveis, porque os engenhos, principalmente nos portugueses, são grandes, mas a escravidão das escolas lhes proíbe a cultura e os ata de mãos e pés. Na lógica, tantos anos decorridos, temos esta afirmação e não é em nada oposta, é só uma clarificação contundente daquilo que já vinha sendo dito desde o princípio. Há uma parceria entre a verdade e a razão. Não é? A verdade sempre anda acompanhada da razão, é dito por Tudor de Almeida. E muitas vezes se vê perseguida pela autoridade. Assim, quem for mais amante da verdade
deve atender mais à razão, havendo de abraçar o erro, seja antes disfarçado com a capa da razão do que com a da autoridade. A primeira é própria da verdade, a segunda é comum também para o erro, a autoridade. Esta liberdade, todavia, não se confunde com a licenciosidade, que é própria esta supõe uma interferência da imaginação, uma interferência perturbadora do mundo sensível, ou por um desregramento da imaginação, por um incorreto uso das boas regras do entendimento, a lógica, por uma inadequada ponderação do poder ordenador da razão sobre as necessárias experiências físicas, que têm que ser verificadas e matematicamente validadas, ou pelo desconhecimento das verdades reveladas pela religião. É um aspecto que aparece no fim, como o julgo voluntário às verdades da religião. Este equilíbrio entre razão e experiência, a par do estilo que se pretende, é simultaneamente demonstrador e recreativo. Este aspecto do recreativo é importante, porque a recreação filosófica também nos remete para um outro sentido da filosofia, que é o diálogo também poder ser recreativo, além de útil, necessária, bela e humanizante, por assim dizer. A esta característica soma-se outra, que aqui está implícita, que é do caráter coletivo da filosofia. É a paixão sectária que faz erigir em autoridades absolutas e dogmáticas mestres que o foram tanto mais quando se especializaram em questões particulares. Mas é da sua articulação que dependerá o progressivo esclarecimento científico que se procura. Então, podemos concluir que há algo de universal, de anterior à concretude individuada e tantas vezes experimentada como limitadora das existências, que é o cenário da nossa busca da verdade possível. Mas a curiosidade do filósofo é do tamanho do mundo, como nos diz Teodoro de Almeida. O autor das coisas deixou nelas vestígios da sua autoria e nos homens luzes para os apreender. Então também a destinação da sua pesquisa é universal, porque a todos é dada a capacidade de vislumbrar esta presença. Bom, estou mesmo a completar. Se desterrássemos do mundo a liberdade de julgar nas matérias que a fé não ensina e nos sujeitássemos a este pesado jugo da autoridade, ficaria o mundo todo obrigado a não saber mais do que sabe um só homem, aquele a quem primeiro fosse dado o título de mestre. E pronto, há como que aqui também uma noção da historicidade da busca da verdade, no sentido de que outro aspecto do argumento da autoridade que deve ser refutado é o da antiguidade. Porque nem deve a verdade envergonhar-se de aparecer no mundo por ser nova, nem o erro é razão que apareça confiado na autoridade das suas cães. Nem a novidade, nem a antiguidade são subcritérios de antiguidade, que por sua vez é um inválido critério de autoridade. E pronto. Pronto. Esta violência desusada da circunstância impõe, particularmente num autor tão rico como o Teodoro de Almeida, em que além destes aspectos há outras dimensões, até dos sermões, das práticas, dos livros de piedade. É um homem interessantíssimo. Teríamos agora uns 5 minutos para algum diálogo, algumas observações a propósito, já que as duas intervenções foram ambas sobre o Teodoro de Almeida. Se alguém quisesse intervir, teríamos uns 5 minutos, digamos, para isso. À professora Mendonça, não é? Marta Mendonça, eu gostava de lhe colocar uma questão que tem a ver com o facto de ter distinguido portanto, a recriação depois dos manuais já, digamos, para jovens e estudantes. Isso em duas acessões gostava de lhe colocar, que é, primeiro, se os manuais, nessa diferença que pôs de 30 e tal anos, não é? Em relação ao início da recriação, se eles surgem, e partindo até do que ali foi referido pelo seu colega, sobre as queixas que ele recebia dos outros, dizer que tinham que ensinar aquilo em que já não acreditavam, não é? Ou não podiam dizer aquilo que, digamos, que pensavam, por receios de perder a cátedra, etc. Se, portanto, nestes primeiros anos, se o diálogo surge como digamos, um modo suave
de ultrapassar esses problemas, não é? Portanto, de não ser aceito, digamos, a doutrina, não haver o escândalo, não é? Porque no diálogo sempre é mais fácil, digamos, pôr de modo mais subterfúgio, mais subterrâneo, digamos, o que é verdadeiramente o pensar do autor, não é? Essa é a primeira questão, o primeiro aspecto. O outro é o seguinte, em termos de manuais, para quem é que ele está a pensar? Está a pensar para os da congregação do oratório, que tinham já as tais máquinas, não é? Que referiu o manuseado, porque há descrições, não é? Portanto, do laboratório ali do Espírito Santo, não é? Da pedreira, ou está a pensar, digamos, portanto, na universidade, digamos, seja o que era o Colégio dos Nobres e depois, quer dizer, o que lhe deu a Politécnica, seja, portanto, Coimbra. Portanto, este é o primeiro aspecto. E dentro disso, em que medida ele, ao selecionar a matéria sobre a qual vai fazer doutrina científica, portanto, manual para os jovens, um saber consolidado, digamos, seu, em que medida ele vai trabalhar matérias que os seus colegas, digamos, de oratório ainda não fizeram ou não. Porque eu estou a pensar, nomeadamente, ou em que medida, digamos, ele foi base para os seus colegas que depois produziram manuais. Estou a pensar no caso concreto do Tomás Vicente Tosca, salvo erro que é assim, portanto, de São Filipe de Neri, portanto, oratoriano de Valência, não é? E que publicou, que penso que eram aqui usados, eram pelo menos 3 tomos de matemática, que inclui já arquitetura, etc., portanto, 1800, não é? 1800 e pouco, não é? E, portanto, outras produções haveria dos seus colegas oratorianos, fosse espanhóis, for do outro lado, não sei, quer dizer, qual era o universo, digamos, geográfico da congregação do oratório. Depois, em relação, quer dizer, ao uso do português, também. Entretanto, surgem trabalhos, sim, termino só com isto, entretanto, surgem trabalhos que tentam consolidar exatamente um português que obedeça a regras, não é, gramaticais, portanto, de uma língua que seja veículo mesmo já de conhecimento, quer dizer, com a verdade, não é, a ser exposta na língua portuguesa, e até eu conversava com a investigadora que esteve aí a falar sobre a gramática de Werner, não é, do trabalho do José Gomes Vicente Moura, mas isto já em 1820 e tal, sobre exatamente o método de ensinar o latim e o método comparado de gramática português e latino, não é, e portanto as coisas caminhavam já logo na senda disso, não é? Em paralelo, não é? Portanto, eram estas questões que gostava de... Vou responder muito brevemente, senão... Eu tenho dificuldade de ser sintético. Então, sobre a primeira questão do diálogo, parece-me que Teodoro de Almeida usa aí um recurso que é muito comum naquele período, que é não encontrar outra forma de, mais do que tentar fazer passar de uma maneira subtil as suas próprias teses, encontrar aí uma forma de tornar claro, sem ter que ser prolixo, uma distância que é incomensurável. Isto é, as figuras são, os 3 intervenientes no diálogo são um Aristotélico, que é o Sílvio, o Teodósio, que é ele próprio, e o Eugênio, que é o fiel da balança neste debate, e, portanto, é claramente, o diálogo usa-se para pôr em confronto verdadeiramente e mostrar quão distantes estão duas visões que não são comparativas. Parece-me que é claramente isto e não outra coisa, além de que há a intenção de que isto é uma recriação e, portanto, um diálogo, ele diz isso muitas vezes, um diálogo é uma coisa muito mais agradável de seguir do que um texto teórico que começa com fundamentos, etc. Agora, segunda questão, os outros 2 textos e a quem se dedicavam. Tenho a convicção, nós não podemos saber qual foi a intenção de Teodoro de Almeida. Ele não a disse, quando ele não a disse, não podemos sabê-la. Eu não sei quantos alunos tinha o Espírito Santo da Pedreira, não é? O que é claro é assim, ele começa a publicar as cartas físico-matemáticas em 84. Ora, em 1780 começa o trabalho na Academia das Ciências e claramente dá a impressão de que as cartas físico-matemáticas parecem ser uma primeiro puxar pelos galões e dizerem, olha, que eu apresentei-vos isto de uma maneira ligeira, mas se fosse preciso apresentá-la de outra forma, eu também sabia. E, portanto, por exemplo, o primeiro volume é um volume admirável sobre geometria, em que nós temos de reconstituir toda a geometria do ponto, da linha, das superfícies, dos volumes, etc., de uma maneira que ainda nós aprendemos na escola. O volume das instituições físicas é um volume que ele não diz a quem se dirige e nós não sabemos quem é que ele não diz diretamente o que é que ele pretende com aquele volume. O que ele diz é que se dirige a alunos que queiram estudar no nível superior
física. E, portanto, é um volume, podemos dizer, que não tem nada do processo, por assim dizer, empírico do caminho seguido na criação filosófica. E, portanto, isso é Verney, no fazer livros para os jovens, não é, manuais? Aqui a ideia é a mesma, é mesmo fazer livros para os jovens. Há uma coisa que poderia ser uma maneira indireta, depois se quiser conversamos sobre isso, mas é uma maneira indireta de responder a alguns dos aspectos das suas questões, por exemplo, Teodoro de Almeida, eu não falei sobre isso, mas Teodoro de Almeida não escreve nada sobre o latim, mas escreve um manual de como ensinar geografia. O que é preciso apelar à imaginação, onde, digamos assim, como ser pedagogo no ensino da astronomia, da geografia, peço desculpa, da geografia. E, portanto, há elementos deste tipo. Claramente, as instituições físicas queriam ser a versão de Teodoro de Almeida do DRE Física de Verney. Havia mais coisas a dizer, mas... O outro era só os espanhóis e os outros, digamos, oratorianos. Não, claramente, Teodoro de Almeida aquilo que faz é divulgar, mesmo nas obras, tanto nas cartas físico-matemáticas como como nos últimos volumes da Recriação Filosófica, etc., aquilo que faz é divulgar a filosofia moderna de segunda mão. Ele não conhece os pontos. Isso dá para dizer, não é? Rui Lobo, então. Sim, só uma pequeníssima chega sobre uma parte da sua intervenção, que é o porquê do diálogo. E ele no prólogo, ele diz: faço um diálogo porque isto não é nem um combate, nem uma aula. E por isso somos três. É por isso que são três intervenientes. Se fossem dois, era eu e o Silvio, então aquilo podia ser. Ou era uma aula, porque um teria que ver a sua opinião derrotada ou vencedora, ou podia haver uma peleja, ou podia haver uma aula. Ele não queria nem uma coisa nem outra. O que também dá conta de uma horizontalidade, por isso que eu chamei a atenção para aquilo, uma palavra um pouco anacrónica, para um caráter coletivo, dialogal, conversável da filosofia, que aqui também está presente. Daí que ele faça esta história da filosofia, mostrando que, quando ele faz esta introdução à história da filosofia, ele diz-nos, para que possamos, quando deixamos um autor, é deixá-lo, mas sem desprezo. E quando seguimos um autor, é segui-lo, mas sem veneração, porque em todos eles está o erro próprio da condição humana e está a verdade própria de quem busca a verdade. Bom, então este ponto é importante, o caráter dialogal, o caráter de elogio da tradição, também coadjuvada pelo afeto, que o Domingos chamou a atenção, e queria chamar a atenção também para outra coisa, que é que este discurso preliminar é muito breve, sobre a história da filosofia, é muito breve, mas no seu final ele diz assim: deliberadamente omito os pontos mais polémicos e controversos da história da filosofia, mas há autores que muito mais abundantemente sobre isto se debruçaram, o Wolff, o Bruckner, não o Wolff, o Bruckner, o Lenoir, e depois, eu até tenho aqui a citação para dizer exatamente, e o doutíssimo Verney, que mais que todos nos serviu nesta matéria. Pronto, era só isto. Bom, então passo imediatamente a palavra ao Dr. José Gama, que nos vai falar sobre o padre Inácio Monteiro. Se faz favor, então.